Bom, doutor, a visão ela se forma nos primeiros anos de vida, né? Então, se algo dá errado nessa fase inicial, o prejuízo ele pode ser levado para o resto da vida. Então, nós vamos trazer aqui alguns assuntos, né? Algumas doenças que você aí que é pai, né? Que é mãe, que tem filho pequeno, né? Já deve ficar atento desde os primeiros anos de vida. Começando, doutor, pela ambliopia, que é o conhecido olho preguiçoso, né? O que é a ambliopia e por que ela precisa ser tratada ainda na infância? Então, Rafael, eu vou explicar aqui primeiro para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor como que funciona o desenvolvimento da nossa visão. Então, a criança, ela nasce, o bebezinho nasce, ele não enxerga praticamente nada. Há uma visão de vultos no começo, logo depois que nasce, e essa visão ela precisa ser estimulada para ser desenvolvida. Então, todo o nosso corpo quase precisa estimular para desenvolver. Então, uma perna tem que ser estimulada, um braço tem que ser estimulado para aprender e ter a coordenação de desenvolver. O olho acontece a mesma coisa. Então, a criança nasce, ela tem uma visão de vultos, ela conhece os pais pela voz e pelo cheiro, e ao longo dos primeiros meses essa visão já vai desenvolvendo, vai fazendo o caminho do nosso olho até o córtex cerebral, que é onde é formada e identificada a visão. O córtex cerebral fica na parte posterior, atrás do nosso cérebro, né? E na região occipital. Então, se tiver algo que não estimule essa visão, que esteja causando algo que, tipo uma obstrução da visão, ou que esse olho não enxergue, ele não vai desenvolver. Então, como se ele ficasse atrofiado. E se ele não desenvolver nos primeiros anos de vida, depois de uma certa idade, isso não tem mais recuperação. Então, a gente precisa que esse desenvolvimento seja feito adequadamente nos primeiros anos de vida para que tenha uma visão saudável. Por isso, é extremamente importante essas avaliações desde o nascimento, né? Então, a ambliopia é a incapacidade do olho enxergar por falta do desenvolvimento de alguma doença que causou essa dificuldade e, consequentemente, o não desenvolvimento completo da visão. Ela tem vários graus, pode ser uma ambliopia leve, onde está uma perda pequena da visão, até uma ambliopia severa, grave, onde o paciente não enxerga quase nada. Dá para dizer que a ambliopia é a falta de estímulo da visão desde o Sim, ela é o causada nascimento? pela falta do estímulo da visão. Então, assim, a criança nasceu, ela vê vultos, dentro dos primeiros meses ela já começa a ver um pouquinho melhor, assim, é notável numa criança quando você coloca cores fortes, como cor vermelha, chama atenção, ela acaba olhando por causa da cor forte, ela começa a desenvolver um pouco mais a visão. Em torno dos 6 meses ela já consegue detectar os contornos do rosto, consegue já reconhecer as pessoas, já começa a seguir melhor os objetos, e aí dali para frente a visão vai desenvolvendo. É muito importante, assim, às vezes a criança ela tem uma visão, um olho normal, olhando externamente. Então os pais não notam que a criança pode estar desenvolvendo uma ambliopia. E se isso for em um olho só, a criança não sabe que ela não enxerga de um olho e acaba desenvolvendo uma ambliopia em um dos olhos somente. E essa criança às vezes vai detectar isso na idade mais avançada, numa idade escolar, ou algumas vezes até na idade adulta mesmo. E aí descobre-se que tinha uma ambliopia que não foi tratada adequadamente na infância, e essa criança está condenada a ter essa visão fraca para o resto da vida. Muito bom, hein? Pois é, eu ia perguntar como que os pais conseguem perceber esse problema em casa, né, doutor? E existem exames que detectam a ambliopia? Então, muitas vezes é difícil de perceber, porque a criança não tem uma alteração anatômica que chame atenção nos olhos, e quando um olho é bem normal, a criança está desenvolvendo assim. Para ela, o normal seria enxergar só com o olho, porque ela está aprendendo a enxergar dessa maneira, e os pais acabam não notando. Então, o que deve ser feito? Quando a criança nasce, nas maternidades, hoje é obrigatório o teste do olhinho. Teste do olhinho. Então, vamos começar do começo, né? Então, nasceu, o pediatra vai fazer a avaliação e vai fazer o teste do olhinho. O que é detectado no teste do olhinho? Se há alguma opacidade de meios, onde alguma coisa está obstruindo para que essa criança não enxergue, como uma catarata congênita, ou algumas vezes uma outra doença chamada hiperplasia primária de vítreo, que é uma opacificação do vítreo, que é o gelzinho do olho, que também pode comprometer a visão. Uma criança que tenha um retinoblastoma, né? Aquela famosa doença que teve do filho do Thiago Leifert. Então também pode ser detectada se tiver ao nascimento. Você vê que essa doença ela pode desenvolver um pouco mais para frente, uma idade um pouco mais avançada. Então, caso tenha alguma alteração, o pediatra já faz o encaminhamento para o oftalmologista.
Aquela criança que nasceu prematura, que foi para UTI neonatal, que recebe oxigênio, ela tem um risco de desenvolver algumas doenças, especialmente a retinopatia da prematuridade. Então, nesses casos, a gente é chamado no hospital para fazer a avaliação do fundo do olho e fazer uma avaliação oftalmológica mesmo, para ver se está tudo em ordem. Bem, criança nasceu, o pediatra fez a avaliação, não tem problema nenhum, o pediatra não vai falar nada a respeito disso, ou vai comentar que está tudo bem o teste do olhinho. Essa criança vai fazer a puericultura, então ela vai ficar acompanhando com o pediatra até uma certa idade. Nas consultas de rotina, o pediatra sempre vai observar. Caso ele note que tem alguma alteração, um estrabismo, algo que não está correto, ele vai solicitar uma avaliação oftalmológica. Mas eu acho interessante que a criança, antes de 1 ano de idade, faça uma consulta oftalmológica para a gente dizer que está tudo bem. Então, assim, na consulta a gente vai observar, vai fazer a avaliação, vai ver se ela tem... Muitas vezes a ambliopia ela é desenvolvida por uma diferença de grau. Então você tem um olho onde ele tem um grau alto e um olho onde ele não tem grau praticamente. E aí a gente precisa corrigir isso, às vezes até com óculos, às vezes isso precisa ser feito no primeiro ano de vida. Então na consulta a gente consegue fazer essa avaliação e detectar se há uma alteração em um dos olhos ou não, precisa corrigir, precisa fazer tampão para estimular a visão, não tem todo um... Criança assim, tem todo um tratamento específico para isso. Tá tudo ok. Perto de 1 ano não tem nada. Aos 2 anos vamos fazer mais uma revisão. Então, assim, até os 2 anos a gente tem o desenvolvimento da visão binocular. Tá? Então, se a criança até os 2 anos ela tiver tudo bem, ela vai desenvolver uma visão binocular, que é enxergar os 2 olhos ao mesmo tempo. Se ela não enxergar a visão binocular, depois dos 2 anos ela pode até enxergar bem dos 2 olhos, mas ela vai estar enxergando cada vez com um dos olhos. O cérebro não vai interpretar isso como binocularidade. Onde que é importante a binocularidade? Na visão de 3 dimensões, na visão de profundidade. Então, assim, se você não tem a visão binocular, você perde um pouquinho da noção de profundidade. E aí, muitas pessoas que vão ver um filme 3D que não tem visão binocular, ela não consegue ver aquele efeito do 3D. Então, a binocularidade, a visão de profundidade, precisa ser desenvolvida até os 2 anos de idade. Até os... Daí tá tudo bem, criança não precisou óculos, tá tudo tranquilo. Caso assim venha precisar óculos ou fazer algum tratamento, claro que essa criança vai ser acompanhada dentro de, às vezes, mensal, 4 meses, 6 meses, depende do critério, depende da doença que está sendo tratada. Tá tudo bem aos 2 anos, não desenvolveu nada diferente, a gente pode fazer uma avaliação perto dos 6 anos, onde a criança já vai estar talvez alfabetizada, ou pelo menos ela vai conseguir informar para a gente a visão, né, através dos desenhos. Então a gente consegue tirar mais informações da criança, uma idade ali um pouquinho pré-escolar, até para não ter problema de desenvolvimento escolar, né? Às vezes a criança vai mal na escola por não enxergar, e a criança não sabe que não enxerga, porque para ela o mundo é normal, né? É normal, daquele jeito. É comum ver assim crianças que chegam lá no consultório, não tem uma queixa muito grande, às vezes chamou atenção na escola, que não está indo bem, a professora chama atenção. E quando coloca um óculos, a criança se maravilha com o mundo, porque ela está enxergando o que ela não enxergava antes, né? Então, tudo bem dos 6 anos de idade, aí vai a critério do você vai ter dificuldade ou não, porque na sala de aula já vai ter um critério assim, para saber se vai ter dificuldade ou não, a criança vai começar a sentar mais para frente, então ele pode espaçar um pouco mais as consultas. Interessante esse assunto, hein? Das crianças, né? Então... tá aí, bem explicado aí pelo doutor, até os 6 anos, né, a rotina que a criança deve ter de consultas, e o exame do olhinho, ele é obrigatório aqui no Brasil, doutor, para recém-nascido? Sim, ele faz parte em todas as maternidades. No início, quando isso se tornou lei, foi feito um treinamento, alguns oftalmologistas treinaram os pediatras, principalmente o pessoal que mais antigo, que não tinha talvez esse costume de fazer, mas hoje todo pediatra sai da especialização sabendo fazer o teste do olhinho. Muito bom. Boa tarde, dando um tempo aqui na pauta das doenças que devem ser tratadas desde a infância. O nosso ouvinte aqui, a Eleni, nossa ouvinte, está mandando uma pergunta. Boa tarde, doutor. Ótimo 2026 a todos vocês, obrigado. Eu gostaria de perguntar para o doutor se quem toma sertralina, trazodona, pode ter visão embaçada? Pode um pouquinho, tá? Então, assim, algumas vezes pode causar uma alteração visual, até às vezes uma alteração de filme lacrimal, o olho um pouco mais seco, isso pode trazer uma alteração na visão, mas não uma visão embaçada muito grande, assim. O bom é fazer uma consulta para ver se é pela medicação
ou é um erro refracional, um erro onde vai precisar fazer uso de um óculos. Uhum. Olha que interessante o relato do Cleverson aqui, nosso ouvinte. Ele diz o seguinte, doutor, boa tarde, eu tenho esse problema, no caso a ambliopia. O meu oculista, como se chamava, né, antigamente, o oftalmo dele, falou através de exames que o problema de visão dele, o cérebro, acostumou com a visão baixa. Ele morava no interior e só foi procurar um oftalmo após os 18 anos. Olha aí que case interessante, né? Agora ele usa óculos e o oftalmologista falou que não tem como fazer cirurgia, somente usar óculos pelo resto da vida, né? Um relato aqui do Cleverson. E aí vou fazer a seguinte pergunta para o doutor. Existe idade limite, doutor, para o tratamento, para reverter o problema? E o adulto, no caso dele, já é um adulto, né? Que não tratou quando criança, ainda tem solução ou realmente é só usar óculos pro resto da vida? Então, a gente tem que resolver esse problema até mais ou menos os 6 anos de idade. 6 anos? Ali, 7 anos seria mais ou menos a idade limite. Depois disso, muito difícil da gente reverter a ambliopia. Quanto antes a gente começar o tratamento, mais fácil é a reversão. Quanto mais tarde, por isso que eu insisto assim na criança fazer a avaliação ali perto de 1 ano de idade, fazer uma avaliação com mais ou menos 2 anos de idade, porque a gente tem um tempo hábil muito grande de fazer o tratamento. Depois de desenvolvido a ambliopia, o olho preguiçoso, a gente não consegue mais reverter. Então, assim, no caso dele, que descobriu isso na idade adulta, aquilo que eu comentei antes, às vezes as pessoas nascem e crescem dessa maneira e para eles é normal. E aí quando vai fazer às vezes uma carteira de motorista, vai se alistar no exército, vai fazer um teste de visão, nota-se que não enxerga dentro dos olhos. A pessoa às vezes nunca fechou um olho ou outro para fazer o teste, né? Então acaba descobrindo isso na idade adulta e realmente não tem reversão, não adianta fazer o tampão para estimular a visão, que esse olho já está deficitário. Eu me equivoquei aqui, eu disse que ele está com 18, na verdade ele foi procurar o oftalmo aos 18, hoje ele está com 43. Né? Então usa óculos aí por causa desse problema que não foi detectado, né, quando ele era criança, na infância, enfim. Isso, o óculos pode ajudar parcialmente e provavelmente deve ter um pouco de grau no outro olho também, e precisa do óculos para ajudar o outro olho. Né? E ele bota aqui, bem isso, quando eu fui fazer carteira, ele descobriu. Olha aí, doutor, que aí você tapa um olho para ver se enxerga no outro, isso. Faz todo um teste. Olha só que interessante, né? Doutor, o estrabismo, de que é o olhinho torto, né, que se diz no ditado popular aí, quando que ele deixa de ser normal num bebê e de que forma ele afeta a visão do bebê? Então, até próximo de 1 ano, o olho não está bem coordenado. A musculatura ainda não aprendeu a seguir o movimento ocular corretamente. Então, próximo de 1 ano, a criança ainda pode fazer alguns episódios de estrabismo. A partir disso, se tem estrabismo, é porque alguma coisa não está normal. Então o estrabismo mais comum na criança é o convergente, que é aquele olho para dentro, tá? Existe o divergente, que é o olhar para fora. Isso geralmente acontece em pacientes que perdem a visão de um dos olhos e acaba o olho indo para fora. Então assim, se a gente for falar do estrabismo, a gente vai ficar horas aqui falando, mas vamos falar do mais comum e do que mais preocupa, assim. Sim. Então o estrabismo convergente, a criança passou ali de 1 ano e pouquinho, tem estrabismo, algo não está normal, temos que avaliar. Qual o tipo de estrabismo que é? Ele pode ser apenas por falta de óculos, então a gente coloca um óculos, muitas vezes uma criança ali de 1 ano e pouquinho vai colocar um óculos para corrigir o estrabismo, o olho vai ficar dentro do normal. Existe aquele estrabismo que corrige parcialmente com óculos e existe aquele estrabismo que não corrige com óculos. Aí é cirurgia. Aí é cirurgia. Então o parcialmente com óculos, na maioria das vezes acaba sendo cirúrgico também, para compensar essa falta que o óculos não está corrigindo tudo, e o estrabismo que não corrige com óculos, chamado estrabismo mecânico, ele tem que fazer cirurgia. E aí entra a questão da idade. Às vezes é muito comum você falar, eu vou esperar crescer para fazer uma cirurgia numa idade mais avançada. Não. Vai crescer, vai perder o tempo de tratar. Lembra da binocularidade, até os 2 anos de idade. Então, assim, essa criança deve ser operada no tempo certo. Então, quem faz essa cirurgia é o médico especialista em cirurgia de estrabismo e oftalmopediatria. Então, assim, eu não faço essa cirurgia de estrabismo. Eu trato os casos mais simples de estrabismo, nos casos mais complicados um pouco eu acabo encaminhando para o especialista em oftalmopediatria. Na nossa cidade nós não temos tem uma subespecialização em oftalmopediatria, então a gente acaba encaminhando o paciente para fora. Para Curitiba. Para Curitiba, no caso, ou Joinville, depende onde for melhor para o paciente. E aí o oftalmopediatra vai decidir a hora certa de operar e se tem que realmente fazer a cirurgia.
Muito bom. Só voltando na ambliopia, esse é um problema que não, ele pode causar perda de visão, doutor, ou não? A ambliopia. Sim, se Pode? Pode, o paciente pode não enxergar, não fica cego completamente, mas pode ter uma visão muito baixa. E a gente tem uma classificação no Código Internacional de Doenças, que se chama CID, onde tem um código lá que é para cegueira em um dos olhos ou em ambos os olhos. E essa cegueira não necessariamente que o paciente não enxergue nada. Existe uma cegueira legal para fins legais, para algumas coisas que precisa na lei ali, assim, você tem essa classificação e essa pessoa da ambliopia pode desenvolver uma cegueira legal. Muito bem, tem um ouvinte aqui perguntando, pergunta para o doutor se é normal uma criança de 2 anos, quando ela chora não sai lágrimas. Doutor, o que poderia ser esse tipo de situação aí? Olha, se a criança tem o olho vermelho, irritado durante o dia a dia normal dela, assim, ela pode ter uma falta de produção de lágrima. Agora, se é só o olho é normal, não tem problema nenhum, e só quando chora não sai lágrima, vamos ver se esse choro é um choro mesmo. Né? Às vezes a criança está com uma birrazinha ali assim, mas se o olho estiver normal durante o dia a dia, não é nada a preocupar. O que causa uma falta de produção de lágrimas, doutor? Olho seco? É o olho seco, isso. Então, uma diminuição da produção da lágrima ou uma diminuição de alguns componentes que tem na lágrima, que faz um aumento de evaporação da lágrima. Algumas doenças, principalmente doenças reumatológicas, é muito comum que cause o olho seco. Muito bom. Erros de refração na infância. Miopia, hipermetropia, astigmatismo são alguns, né, doutor, que a gente pode citar aqui. O doutor citou anteriormente que tem criança aí de 1 ano que já precisa usar óculos, né? Tem uma idade mínima para começar a usar óculos, doutor, ou a partir do momento que é diagnosticado já pode usar? Então, toda criança nasce praticamente hipermétrope. A gente não vai sair colocando óculos na criança hipermétrope porque o olho vai crescendo e isso é um crescimento rápido dentro dos primeiros meses e a diminuição do grau é bem acentuada. Mas aquela criança passou de 1 ano de idade e ela tem um grau alto, ou um grau que está causando estrabismo, ela já precisa usar óculos para essa correção, para não desenvolver a ambliopia. Ou caso a criança tenha tido uma catarata congênita, ela nasceu com catarata, isso é até um tema aqui que a gente está programado para falar, já vou adiantar um pouquinho. Então, assim, essa criança ela precisa ser operada o quanto antes, dentro dos primeiros meses de vida. Na cirurgia de catarata é retirado o cristalino. E com a retirada do cristalino, essa criança fica extremamente hipermétrope. E aí ela precisa ser compensada, ou através de óculos, ou através até de lente de contato. Então é uma série tem uma dificuldade na adaptação da lente de contato, mas deve ser compensado já logo após fazer a cirurgia. Legal, 12h47. Tem a pergunta da nossa ouvinte Sandra aqui, me chamo Sandra, tenho miopia desde criança. Meu grau é muito forte, né, muito alto, e aí vem a dúvida dela. Se eu operar, vou ficar sem usar óculos? Será que eu posso fazer a carteira de carro porque meu grau é muito forte? E aí, doutor, se ela opera, ela fica sem o óculos, no caso da miopia, um grau muito forte, não? Então, Rafael, a miopia, geralmente ela começa na adolescência, né? E nesses casos, quando começa na infância, geralmente são os automíopes mesmo. Então há um desenvolvimento muito grande da miopia se ela começar na infância. A cirurgia da miopia, a gente tem que ver qual tipo de cirurgia pode ser indicada. Nem todo paciente automíope pode fazer uma cirurgia. Então existe a cirurgia laser, onde a gente tem uma capacidade de retirar o grau, mas a gente tem um limite, porque o laser diminui a espessura da córnea. Então, um paciente que tem um grau muito alto ou uma córnea muito fina, a gente não pode fazer a cirurgia. Hoje a gente já tem o implante de lentes intraoculares. Essas lentes intraoculares corrigem o grau da miopia e a carteira de motorista ela tem uma classificação quanto à visão, é independente do grau. Se ela tem uma visão boa, com óculos, ou colocar uma lente dessas, e conseguir enxergar sem o óculos, ela vai passar na carteira de motorista. O que acontece no automíope é que a retina, que é a parte posterior, vamos imaginar na máquina fotográfica, então a lente da máquina é o que a gente consegue substituir, mas o filme da máquina a gente não consegue substituir. Então o filme da máquina é como se fosse a retina. E no automíope existe a retinopatia miópica, onde pode ter um defeito nessa retina e a visão não ser 100%. Então, como eu falei, é difícil falar pelo automíope. Eu tenho um paciente que até hoje eu acho que é o recorde de miopia que eu já ouvi e já conversei com o pessoal, colegas de Curitiba, de outras cidades. Nunca ninguém teve um caso com uma miopia tão alta. Eu tenho um paciente que ele tem, se eu não me engano, 32, 33 graus de miopia. Poxa! E ele tem carteira de motorista. Então,
E qual é o tratamento para ele, doutor? Esse paciente usa lente de contato. O que a gente consegue fazer, a melhor visão para ele é com lente de contato. Ela está dizendo aqui, 3 médicos falaram que não vou passar no teste de visão, mas tem que tentar, né? Tem que fazer. É o que eu digo assim, em relação à visão. Você pode, às vezes, ter uma miopia, digamos ali, de 5 graus, 7 graus e ter algum problema no olho que tua visão não chega no suficiente para passar a carteira de motorista, e como tem esse paciente meu que tem mais de 30 graus e tem a visão suficiente para passar na carteira. Aí é uma questão de cada organismo, cada olho. O ideal seria a Sandra fazer uma avaliação, ver se ela pode fazer a introdução da lente, né, para corrigir a miopia dela. O senhor faz esse procedimento, doutor? Faço. Essa é uma cirurgia um pouquinho mais complexa, a gente tem que fazer em Curitiba. Mas assim, tem que fazer uma avaliação para ver qual é a indicação, o que dá para fazer para ela, né? Isso. É isso aí. Fica a sugestão aí, tá bom, Sandra? O grau dela diz que é 19 num dos olhos. Né? Pode ter graus diferentes, doutor? Sim, geralmente tem graus diferentes. Boa tarde, o pterígio. Olha aí, outro assunto. Precisa de cirurgia? Porque todos os meus irmãos têm, né? Ele pode voltar depois da cirurgia? É a Paty que está perguntando aqui. Então, o pterígio é uma carne esponjosa, né? Uma pelezinha que cresce por cima do olho. E em alguns casos é indicado a cirurgia, em alguns casos a gente consegue um tratamento clínico através de colírios, manter ele ali sem que ele incomode. Naqueles que está incomodando muito, que o tratamento clínico não resolve, que ele está avançando muito para cima do olho, é necessário fazer a cirurgia. Existe uma taxa de recidiva. Então, existe uma técnica cirúrgica hoje, que é onde a gente faz, além da retirada do pterígio, a gente faz um autotransplante conjuntival. A gente tira uma pelezinha da parte saudável do olho e transplanta para aquela parte onde estava doente. E aí a gente diminui a chance de recidiva. Mas mesmo assim, a gente tem uma chance de recidiva de mais ou menos 15% a 20%. Muito bom, 12h51. Doutor, catarata congênita, a gente já deu spoiler aqui, né? Mas é um dos assuntos que a gente vai trazer. E também é um assunto muito instigante, né? Porque o bebê, ele já pode nascer com catarata, né, doutor? Pode. Então, aí já é detectado no teste do olhinho. Então, há uma alteração no reflexo vermelho. Então, o médico ou pediatra, ao fazer o exame do teste do olhinho, ele não consegue ver o reflexo vermelho, ele nota que existe uma opacidade dos meios e aí ele encaminha para o oftalmologista avaliar. Sendo detectada realmente a catarata congênita, esse paciente já é encaminhado para a cirurgia. Então, não se espera muito tempo, que nem eu falei. Aí, o quanto antes a gente operar, antes a gente vai resolver o problema. A catarata congênita pode ser unilateral ou pode ser bilateral. Então, se tiver só em um olho, vai operar só um olho. Se tiver nos 2 olhos, vai fazer a cirurgia nos 2 olhos, não ao mesmo tempo. Se não tratar cedo, o que pode acontecer? Perde a visão? Vai causar ambliopia, e aí a perda da visão e não recupera mais. Então, por isso que precisa fazer o estímulo da visão o quanto antes, porque se a catarata for um pouco grande, aquelas cataratas brancas, não há estímulo nenhum na visão. Então, aquela criança, digamos que ela espere ali aos 4 anos, 6 anos para tirar a catarata, ela vai continuar sem enxergar nada. Se espera alguns meses, doutor, ou já logo depois do nascimento já opera a catarata congênita? Assim, o tempo de espera é o tempo de fazer uma avaliação, exames pré-operatórios, fazer a criança ter uma condição clínica ali que possa fazer, mas às vezes com 2 meses, 3 meses de idade já está sendo operado. E a pergunta, né, imagino que um pai, uma mãe aí de primeira viagem com um bebê recém-nascido que tenha sido diagnosticado com catarata congênita é a seguinte: cirurgia no bebê é segura, doutor? Sim, muito mais seguro do que deixar sem operar, né? Então, riscos-benefícios, a cirurgia tem os benefícios muito, muito, muito superiores aos riscos que ela tem. Claro, é rápida, né? É rápida. Existem riscos, claro, mas assim, a cirurgia de catarata congênita, ela é feita por um profissional treinado para isso. Então não é, eu sou cirurgião de catarata, mas eu não faço cirurgia de catarata congênita, eu não opero criança. Então assim, existem médicos que além de ser cirurgião de catarata ou cirurgião de retina, ele trata a criança. Então eles acabam virando referência, eles têm um volume grande, têm uma habilidade grande para isso. Então não é qualquer profissional também que vai fazer, geralmente vai cair com um profissional bem capacitado. Interessante, em 12h54. Outra doença congênita que podemos citar é o glaucoma, doutor, né? Existe glaucoma congênito? Pode aparecer já no nascimento? Pode. Existem crianças que nascem com glaucoma congênito, também é detectado na avaliação, porque geralmente o olho tem um tamanho maior do que o normal, e se for unilateral vai ficar bem evidente isso, um olho um pouco maior do que o outro. E algumas vezes também a resolução disso é cirúrgica.
E também tem que ser feito no começo, porque o glaucoma, mantendo essa pressão alta desde o começo ali, ela vai matando o nervo. Isso, às vezes, dependendo da pressão, é rápido. E aí, a partir do momento, diferente da ambliopia, a partir do momento que o nervo perdeu a função, ele não recupera mais. E aí a visão está perdida, aí não tem mais como recuperar. Tratamento cirúrgico? Na maioria das vezes, o glaucoma congênito é um tratamento cirúrgico. Cirúrgico. Faz, doutora? Ou tem que ser com... Não, também especialista... O doutor não opera a criança? Eu atendo criança, eu faço atendimento de criança e Sim. tudo, mas assim, cirurgia em criança de glaucoma, de catarata congênito eu não faço. Maravilha. Perguntas que todo pai e mãe faz, né, em relação aos seus filhos. Com quantos meses a criança deve ir pela primeira vez ao oftalmologista? O doutor já falou um pouco sobre isso no início, mais ou menos, né? Colocar ali entre 10 meses e 1 ano de idade. Depois, fez o teste do olhinho lá quando é recém-nascido, não apresentou nenhum problema. Com 10 meses é o recomendável. Isso. Que avaliação se faz num bebê de 10 meses, doutor? Então, eu reavalio o reflexo vermelho, que é aquele que o pediatra fez durante o nascimento, para ver se tem opacidade de meios ou não. A gente avalia ver se o olho está reto, se ele está na posição correta. Consigo fazer uma avaliação para determinar se essa criança tem grau ou não, e se esse grau que ela tem é um grau alto ou tem diferença de grau entre um olho e outro, para já começar essa correção. E a gente, através da observação da criança, pela experiência, a gente sabe se essa criança está enxergando bem, se ela não está enxergando bem. Então, eu falo para os pais assim, ir lá para escutar que está tudo bem. Esse é o que a gente quer, né? Esse é o mais importante, né? A pergunta que chega no WhatsApp aqui, a miopia pode ser genética, doutor? Pois a maioria dos parentes do meu marido tem miopia. Pode ser genética a miopia? Sim, a miopia ela é genética. Ela tem um componente genético e agora acentuado pelo uso excessivo de telas. E eu ia perguntar exatamente sobre isso. Uso excessivo de telas. Hoje as crianças, doutor, desde o início da vida aí já fazem uso de telas, né? É uma geração diferente, né? Que problemas isso pode acarretar para a visão, né? E com a tua experiência, né, doutor, de ter pego já uma fase aí pré-telas, né? Sim. Com uma fase agora das telas, que mudanças o doutor foi acompanhando ao longo dos últimos anos? O mundo está se tornando míope. Então o míope ele enxerga bem de perto, ele acaba desenvolvendo uma miopia e isso daí está cada vez mais comum, cada vez mais cedo. Então você pode ver, você é da minha idade, quando a gente estava no colégio, eram poucas as crianças que usavam óculos. É verdade. Hoje, se você observar, assim, há um número muito maior de crianças usando óculos. Então o mundo está ficando mais míope e vai ficar cada vez mais míope. Lembra de alguns programas atrás que a gente falou da regra do 20-20-20? Lembro. Então, assim, a cada 20 minutos, olhar por 20 segundos a 20 pés, que seria 6 metros. Então, a cada 20 minutos de tela, para por pelo menos 20 segundos e olha para longe, para mais de 6 metros, para o olho dar uma relaxada e não ficar focado só na visão de perto. Isso é um exercício para você descansar a visão. Isso, para diminuir a chance de ser míope. Hoje até desenvolveram algumas lentes de óculos, onde ela é uma lente especial, tem um tratamento, uma tecnologia, onde ela diminui a progressão da miopia. Então, uma criança que já é automíope ou tem uma miopia um pouquinho alta já desde de criancinha ali, 3 anos, às vezes 4 anos, essa lente ela é muito importante porque ela segura a evolução. Então, tem aquela paciente que já tem um pai, uma mãe automíope e já começou com miopia aos 4 anos, através dessa lente e de um colírio também que a gente passa para usar uma vez ao dia, a gente consegue segurar a progressão da miopia. Claro que a miopia vai aumentar, mas ela vai aumentar de uma maneira muito mais devagar do que aumentaria se eu não estivesse usando essa lente. Digamos que nós temos hoje, por conta das telas, né, do uso excessivo, um surto, uma epidemia de uma miopia. Epidemia de uma miopia. Pandemia, porque é o mundo inteiro. Olha, né? Só, né? Que interessante e preocupante, principalmente, né? Sim. Porque cada vez mais as pessoas estão se tornando míopes, porque desde cedo, né, ficam muitas horas aí nas telas, não dão descanso, né, doutor, para os olhos. Isso. E acaba acontecendo isso. Quando o problema é identificado cedo, muitas vezes a criança pode ter visão normal. Agora, quando o diagnóstico é tardio, a perda pode ser irreversível.